Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês o primeiro projeto de cachorrinho em pintura country. Espero que vocês gostem e se você gosta de peças em pintura country, peças de cachorrinho ou de gatinhos, deixe sua curtida, um comentário ou compartilhe também com amigos que gostam de artesanato e peças decorativas de pets. Vou mostrar rapidinho para vocês a peça. Olha que belezinha, gente! Vou ensiná-los a fazer esse xadrez e decorar essa peça maravilhosa. Se você quiser saber como essa peça maravilhosa foi feita, continue assistindo. Então, o nosso primeiro projeto aqui de videoaula, utilizando o e-book de cachorrinhos da professora Tânia Marquato, será esse desenho de cachorrinho aqui. Eu tenho aqui o recorte a laser já adiantado com alguns passos, olha que gracinha. E eu vou falar para vocês o que eu já fiz aqui. Como vocês já viram em outras videoaulas, como passar fundo, esse é um processo que demora um pouquinho. Então eu gostaria de apresentar para vocês os passos de decoração final, que é o que vocês realmente têm dúvidas. Aonde vai a sombra, aonde vai a luz, tá? Então aqui, ó, no cachorrinho, eu preparei o MDF, né, todas as pecinhas aqui, como eu sempre falo para vocês, de acordo com a primeira videoaula do canal. O link vai aparecer aqui no card, se você ainda não sabe como preparar o seu MDF. No corpinho do cachorrinho, eu apliquei a cor mineral, tá? E no coração também, o mesmo tom. Na coleirinha do cachorrinho e no coração, eu apliquei a cor cardinal, que é um tom de vermelho. Eu utilizei tintas PVA, mas vocês podem utilizar acrílica ou, né, o tipo de tinta que vocês tiverem aí para artesanato, tá? Na orelhinha aqui do cachorrinho, eu utilizei a cor marrom escuro. No passarinho, ele ficou um tomzinho de amarelo bem clarinho, tá? Eu não tinha esse tom envasado, então eu fiz uma misturinha com a cor amarelo cádmio, que é essa daqui, que é um amarelo bem forte, e a cor marfim, tá? Então, vocês façam as misturinhas aí, se vocês também não tiverem essa tinta envasada, e procurem um tom similar a esse. Na asinha do passarinho, eu apliquei a cor castanho, que é um tomzinho de marrom, tá? Então, eu apliquei cerca de 2 a 3 demãos até cobrir bem a pecinha. O próximo passo, que eu trouxe também um pouquinho adiantado, eu dei uma demão de sombreado na parte do cachorrinho, no passarinho e no coração. Então, no cachorrinho e no coração, o que eu pintei de mineral, eu sombreei com a cor concreto, tá? A segunda demão eu vou fazer aqui com vocês. Mas se você tiver dúvida sobre sombreado, quiser ver uma aula bem detalhada sobre isso, o link vai aparecer aqui no card, tá? Então, apliquei uma demão da cor concreto no sombreado em algumas partes do cachorrinho. Na coleira, eu fiz o sombreado com o tom bordô na parte superior, inferior e aqui na frente da coleirinha. E também sombreei esse lado do coração, tá? Que é o lado esquerdo. No passarinho, aqui na parte de baixo, eu apliquei a cor castanho de sombra, para dar uma profundidade aqui no passarinho, tá? Esqueci de falar, gente, o biquinho do passarinho eu pintei com um tom laranja. Então, foi isso que eu fiz até o momento. O narizinho do cachorrinho eu também pintei com o mesmo tom da orelhinha. Agora, o próximo passo é dar a segunda demão de sombreado. Eu vou fazer isso com vocês agora. Coloquei aqui no meu godê a cor concreto, o bordô e o castanho, que é um tom de marrom, para fazer a segunda demão aqui do sombreado. Então, é bom sempre vocês terem um cotonetezinho, ó, peguei até mais que um, deixem separadinho. E eu vou começar com a cor concreto. Tô com um pincel angular aqui de 3/8, que deve equivaler a um pincel nacional aí de tamanho
10, tá bom? Porque esse recorte ele é bem pequenininho. Então, eu umedeci ele na água, o meu pincel, né? Tiro um pouquinho do excesso. Como eu vou trabalhar numa peça pequenininha, é interessante trabalhar antes aqui no azulejo do que já vir pra peça com muita tinta. Então, eu vou começar pela parte aqui do focinho, ó. E vou fazendo o movimento, ó, tá meio seco o meu pincel. Volto na água, tiro só um pouquinho do excesso e venho matizando essa tinta. Tento fazer movimentos de vai e vem. Pra tirar um pouquinho da marquinha que fica, ó, como eu já mostrei até em outras videoaulas, eu venho com cotonete úmido aqui, ó, tirando o excesso de água. Fiz aqui no rostinho e vou continuar sombreando aqui o cachorrinho. Vou fazer aqui, ó, nessa parte da barriguinha, ó, vem com muita tinta. E assim, gente, sombreado é treino. Vou tirar aqui a pontinha. Quanto mais vocês fizerem projetos com sombreado, melhor seu sombreado vai ficar. Vou fazer também a parte inferior aqui das patinhas. E para também dar uma profundidade, eu vou fazer a parte de trás aqui do cachorrinho. Começando aqui pelo rabinho, ó. Com a mão bem leve, vou descendo. Ó, aqui, eu só vou fazer movimento de vai. Quando eu ver que tá ok, eu faço o movimento de vem. Tiro o excesso da água. Ainda falta eu fazer essa parte aqui. Mas, como aqui tá molhadinho, gente, pra eu não ficar usando o secador toda hora, eu vou dar continuidade no sombreado com as outras cores e depois eu volto pra sombrear aquela partezinha ali, tá? Vou sombrear agora o passarinho, ó. Trabalho aqui no azulejo bem, que eu quero uma sombra transparente. Começo aqui pelo rabinho e vou descendo, ó. O pincel fica em pé e o que deita é a cerda, tá, gente? As cerdas do pincel. Ó, como já tá ficando lindão, né? O coração também, mas eu vou sombrear com um pincelzinho menor. Esse daqui é de 1/4. Ele deve equivaler a um pincelzinho de tamanho 8 ou 6, tá? Um pincel bem pequenininho, porque eu tenho uma parte pequena aqui do coração. Dou uma hidratadinha nele, ó. Tiro um pouquinho do excesso. Trabalho bem aqui no azulejo, tira o excesso da pontinha de trás, ó. E venho pra peça. Aqui também eu não tenho muito espaço, então eu só vou fazer movimento de vai. Borrou um pouquinho, já vem com um cotonete úmido. Tira, porque vermelho, bordô, são cores bem fáceis de manchar, tons claros. E aqui na coleirinha a mesma coisa, tá, gente? Só que aqui eu vou precisar secar para poder sombrear os outros dois lados de cima e de baixo aqui da coleira. Vou aproveitar também, para ainda não usar o secador, eu vou fazer uma luz, ó, com a cor branca. Como eu vou usar bem pouquinho, eu nem vou pôr aqui no meu godê. Eu vou utilizar a cor branca na parte superior do nariz, ó, para fazer uma luz, mais uma graça aqui, ó. Olha que gracinha. Agora eu vou secar para continuar a fazer o sombreado nessa parte e na coleira.
E a peça está ficando assim. O coração, eu apliquei só uma demão, porque nós vamos fazer um xadrez aqui. Então, eu só fiz uma demão, depois eu venho com a segunda demão de sombreado por cima do xadrez para ficar mais bonito. Agora, com um pincelzinho, deixa eu ver aqui bem pequenininho, ó. Esse aqui, ele é de pintar tecido, ele tem essas cerdas bem desgastadas. Ele é de tamanho 8 da Condor. Eu vou fazer uma luz seca aqui na asinha do passarinho. Vou colocar os pincéis pra lá. E pra fazer a luz seca, vou dar um paninho. Vocês têm que trabalhar com um pincel seco, né, gente? E a tinta branca. Então, eu vou umedecer aqui. Vou dar uma trabalhadinha no meu paninho, ó. Porque eu não posso ter muito excesso de tinta. Ele tem que fazer um trabalho esfumado, tá? Eu começo com a mão leve, pra ver como que tá o meu pincel. E vou fazendo um movimento circular. Às vezes, é melhor fazer mais de uma demão, assim, de luz seca. Por exemplo, ó, eu fiz aqui. Ainda acho que precisa de mais. Eu seco e faço de novo do que vir com excesso de tinta, tá? Vou repetir o processo. Prontinho. Vou fazer também essa luz seca na coleira, com o mesmo pincel e a cor branca. Vou fazer aqui no centro, ó. Só pra não ficar esse vermelho muito chapado. Prontinho, tá? Vou dar uma secada. Pronto. No passarinho, pra fazer mais uma graça aqui também na parte inferior da asinha, eu vou utilizar a cor sépia, para fazer uma sombra bem transparente. Bem suave, tá, pessoal? E eu vou utilizar aquele mesmo pincel pequenininho, angular. Prontinho. Aqui eu tinha já feito o olhinho, para deixar secando, eu utilizei um boleador e a cor preta. Ó, foi esse boleadorzinho aqui. Coloquei na tinta preta e pinguei. O narizinho aqui, o biquinho, como ele é muito pequenininho, gente, eu não vou fazer um sombreado, tá? Ele só vai ficar laranjinha mesmo. Agora, aqui na asinha, pra fazer mais uma graça, eu vou pespontar. E pra isso, eu vou utilizar a cor marfim. Vou pegar da própria tampinha mesmo, porque eu vou usar pouca tinta. Com a cor preto, que é a cor preta, né, gente? Preto é o nome que tá aqui. Eu vou costurar esse coração, ou seja, fazer algumas linhas. E vou costurar o passarinho aqui também, fazendo 2 risquinhos, ó. Bem delicadinho. Vou aproveitar, fazer também o olhinho, esse cachorrinho, ele tá com o olhinho fechado. Então, como a minha peça tem um recorte a laser, eu continuo vendo aqui a marcação, ó. Tá? Bem fofinho. E vou fazer uma hashtag aqui
Uma hashtag não, é como se fosse, não é nem um jogo da velha, é mais do que isso, são mais 3 linhazinhas. Só pra ficar fofucho. Vou posicionar aqui a orelhinha pra ver onde que eu vou fazer a bochecha. Olha que lindo, gente, que tá ficando. Eu vou fazer uma bochechinha com o blush também. Ó, tô aqui com a minha esponjinha com o blush. Eu vou apertar bem e vou fazer aqui, ó. E o blush, ele é bem rosadinho, ó. E é blush de maquiagem mesmo, viu, gente? Não precisa ser nada muito perequetado. Venho com o meu boleador e a tinta branca. Vou fazer um brilhozinho aqui na bochecha, pra fazer mais uma graça. E no coração, vou fazer uma vírgula do lado esquerdo. Deixa eu tirar um pouco do excesso. Tá? Porque dessa forma, esse brilho e essa vírgula, eles precisam secar naturalmente. A gente não pode acelerar com o secador. Então, o cachorrinho é isso, gente. É bem simples. Algumas partes de sombreado. O que dá trabalho mesmo é passar o fundo, né? Então, demora um pouquinho mais. Mas a decoração final é bem simples. Depois aqui, que tiver seco, façam os retoques das laterais. Pintem a parte de trás para depois envernizar com o verniz da sua preferência. Agora, a gente vai trabalhar na orelhinha. A orelhinha eu não quis fazer nenhuma luz seca, nem nada. Eu vou fazer um pesponto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como essa peça aqui eu não tenho amostra, eu tô fazendo ao vivo e a cores com vocês, eu vou estampar a orelhinha e depois eu vejo se eu faço alguma estampa na coleira, porque eu não quero ter conflito de estampas aqui na peça, tá? Então, eu vou deixar meu cachorrinho secando aqui os brilhos, né, naturalmente. Aqui na orelhinha, eu vou fazer um pesponto com a cor ocre ouro, tá, gente? Então, eu vou voltar com o mesmo pincel aqui, já vou deixar um cotonete separado. Prontinho, eu quis deixar esse projeto bem simples para vocês conseguirem fazer, sem muito sombreado, sem muita luz. Olhem que fofura! Decidi, vou estampar essa coleirinha para ficar mais bonitinho. Então, separei aqui o tom salmão e o mesmo tom bordô que eu fiz o sombreado e vou intercalar uns poazinhos. Pra fazer mais uma graça mesmo. Deixa eu pegar a orelhinha aqui. Sei que a orelhinha vai ficar em cima desses poás, tomar bastante cuidado. Pronto. Vai ficar lindão. Então, eu vou deixar de lado agora o cachorrinho, tá bom, gente? Depois eu coloco a orelhinha aqui pra vocês verem como que ficou a coleira. E o cachorrinho eu só vou trazer pra vocês no final, pra gente fazer a montagem. Então, eu vou passar o preto aqui no fundo, vou envernizar com verniz acrílico fosco. E agora a gente vai começar a fazer o xadrez no coração. Vou colocar ele no cantinho aqui. Pra que combinasse aqui a peça, eu vou fazer um xadrez, eu vou misturar duas cores de tinta. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu pus um pouquinho do cardinal aqui e vou pegar um pouquinho do tom vermelho escarlate. Vou pegar um pouquinho aqui e vou dar uma misturadinha nessas duas tintas. Pra ficar um tom um pouco mais queimado, não ficar um vermelho tão cheguei. Pra fazer o xadrez, vocês vão precisar... Deixa eu pegar aqui e dar uma limpadinha. Tinha que ter mostrado antes, né, Pamela, o pincel. Antes de deixar ele sujo. Ó, vocês vão precisar de um pincel chato de cerdas longas, ó. Esse daqui, ele é um pincelzinho importado, mas vocês encontram o nacional, tá, gente? Ele mede
é de numeração 8. Aí tem que ser com as cerdas longas para que a gente consiga fazer o xadrez sem precisar ficar recarregando muito o pincel. Para fazer xadrez é bem simples, vocês precisam trabalhar com a tinta aguada. Tem uma outra videoaula aqui no canal que eu ensinei a fazer xadrez numa plaquinha de gatinho. Então eu vou deixar o link para vocês aqui no card também. Então eu molho meu pincel na água, venho aqui na tinta, dou uma aguadinha, ó. E aí antes de vir para a peça, é sempre legal dar uma testada no azulejo, ó, pra ver a transparência. Vou aguar mais um pouquinho. Ó, assim tá bom. Pega o paninho, limpa, né, pra não sujar a peça embaixo. E eu vou começar fazendo esse xadrez aqui no centro do coração, tá? Tento fazer o mais reto possível. Se sair um pouquinho tortinho, gente, não tem problema, porque essa peça, ela é pintada 100% à mão. Não dá pra gente ter perfeição, tá? Fiz o meio? Beleza. Eu vou colocar o meu dedo aqui e vou fazer mais uma faixa, tá? Eu vou medindo como se fosse faz o meio, faz o outro meio. Prontinho, as faixas na vertical estão prontas. Para que eu consiga fazer esse xadrez na horizontal também e essas faixas se cruzarem, eu preciso secar. Ó, mais uma ideia para vocês. Se vocês quisessem fazer só linhas, depois vocês poderiam vir com um pincelzinho filete, só fazendo aqui uma linha, de repente com um tom vermelho ou um tom concreto, tá? Como eu quero fazer xadrez, eu sequei bem, para que quando eu fizer as faixas na horizontal, eu não retire o que foi feito embaixo, tá? Quem quiser também pode dar uma desgastadinha nessa parte com lixa, aí vai de gosto. Vou fazer assim, eu vou desgastar um pouquinho com lixa para vocês verem. Peguei aqui um pedacinho de lixa, a gramatura 400, e venho bem de levezinho, ó, desgastando só as faixinhas, tá? Pronto. Tiro o pozinho. E agora eu vou começar a fazer as linhas na horizontal. E o xadrez está ficando assim. Como a minha peça, os quadradinhos já estão bem assim visíveis, quem não tiver ainda muito visível, vocês podem fazer o seguinte: molha bem pouquinho, tira bem o excesso da tinta e vai passando somente nos quadradinhos, tá? Ó, caiu um pouquinho de água aqui. O meu, como tá bem visível, eu não vou fazer isso, não tem a necessidade, tá? Para fazer mais uma graça, antes de dar mais uma demão de sombreado e escrever Lardo Oscilar, eu vou utilizar esse pincel aqui. Deixa eu colocar pra lá esse pincel. Da Tigre, tá? Ele é um pouco mais comprido, ele é um pincelzinho liner. E com a cor concreto, eu vou fazer linhas aqui nesse xadrez. E o xadrez ficou assim. Antes de começar a escrever Lardo Oscilar e terminar a decoração dessa parte, eu vou sombrear aqui
essa aparência do xadrez, né? Onde ele começa e onde ele termina. Peguei um pincel angular de tamanho 12. Minha água tá meio vermelha, mas acho que não vai borrar não, vamos ver. E vou fazer mais uma demão com a cor concreto de sombra, tá? Olha como a peça já fica diferente, né? Com essa demão de sombreado. Quem quiser parar por aqui com o sombreado, pode. Eu gosto de envelhecer um pouquinho com a cor sépia. Uma demão bem transparente. Aí vai de gosto. Eu vou fazer um lado, aí vocês vão ver a diferença. E vocês escolhem o que vocês gostam mais. Qual dos dois lados vocês preferem? Aí, gente, vai de gosto, tá? Eu gosto mais do envelhecidinho com o sépia. Quem for cortar o recorte a laser, pode pedir para escrever lardoscilar. Quem for cortar em marcenaria, depois precisa transferir a frase aqui para a peça, tá? E para fazer essas palavrinhas, eu vou utilizar a cor preta e o mesmo pincel que eu utilizei para fazer as linhas, que é o pincel liner. E aqui no meu recorte tem um coraçãozinho. Vou pintar ele de cardinal, que é o vermelho. Ver se vai aparecer, né? Por bem pouquinho aqui. Não vai aparecer muito, porque o xadrez tá em tom vermelho na parte de trás, mas eu vou fazer uma vírgula e ele vai aparecer sim. E agora eu venho com o boleador e vou fazendo os poazinhos aqui das letras. Ó, aqui já secou o coraçãozinho, então eu venho com o boleador fazendo uma luz. Aqui eu acho que vai ficar muito grande com o boleador. Vou fazer com um pincelzinho, ó. Olhem só que lindo! Vou pegar o cachorrinho pra gente ver. Ai, gente, que coisa mais fofa, né? Coisa mais rica. Pra complementar aqui esse coração, que eu vou fazer com a mesma tinta. Olha meu braço do sujo. Pronto. Ainda com a tinta preta, eu vou fazer uns tremidinhos aqui ao redor do coração, para fazer como se fosse um contorno. E eu vou tomar bastante cuidado, porque eu já fiz esses poás, né, para eu não bater a mão. Então, eu venho fazendo mais ou menos assim, ó. Tremo, faço 2 risquinhos. Dou uma tremidinha, mais 2 risquinhos. Pronto. E esse foi o resultado final do coração. Próxima etapa, fazer os retoques se necessário. Aqui eu vou precisar retocar. Pintar também a parte de trás e invernizar.
Então, eu vou fazer isso e vou trazer aqui pra vocês a parte final da decoração, que é a montagem do recorte. Prontinho, o cachorrinho já está envernizado, ó. Eu utilizei esse verniz acrílico fosco, fiz o acabamento da parte de trás, coloquei o carimbo com a minha marca. Também fiz a mesma coisa no coração, tá? E a orelha eu colei com a cola branca, mas quem quiser pode colar com cola instantânea, a cola da preferência de vocês. Para fazer a montagem desse penduricalho, eu cortei aqui, ó, 2 pedacinhos de arame recozido. Eu cortei desses pedacinhos 11 centímetros, tá? 11 centímetros um e 11 centímetros o outro. E com a minha agulha de crochê, eu fiz essas molinhas. Tem outra videoaula que eu foco bem nessa parte de decoração, que eu mostro passo a passo. Vou colocar o link para vocês aqui no card. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Com um alicate, ó, eu vou colocar aqui no cachorrinho. E vou fazer o rococó tomando cuidado para não encostar na peça. Melhor eu fazer sentado isso aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver. É sempre bom ter um paninho com, ó, lustramóveis, tá? Pra limpar a mão ou dar uma limpadinha quando cair os cisquinhos aqui desse arame. Dá uma arrumadinha aqui. E aqui, ó, eu já adiantei também, já coloquei um laço de tecido, um laço duplo com barbante rami. E aí eu fiz as molinhas também nesse arame para poder colocar aqui nessa parte do cachorrinho. E aqui, pessoal, eu cortei 48 centímetros de arame, tá? E fiz o mesmo processo, coloquei as molinhas direitinho, fui enrolando o arame, fiz a limpezinha do arame com o lustramóveis, tá? Para poder adiantar mais essa aula, que esse passo vocês já conhecem. Então, eu vou começar colocando aqui, ó. Prontinho, ó. E a peça está ficando assim. Pra dar mais um charme à peça, eu pintei um aplique bem pequenininho de ossinho. Ó. Aqui, ó. Pintei com a tinta branca e também envernizei. E eu vou colocar esse ossinho nessa parte aqui pra fazer mais uma graça. E pra fazer essa colagem, eu vou utilizar a cola quente, que eu já deixei esquentando aqui no cantinho, porque a cola quente cola mais rápido. Então, eu vou passar aqui no verso, ó, se vocês observarem, eu também pintei de preto aqui, porque provavelmente vai aparecer do outro lado, então a gente tem que ter um acabamento perfeito. Vou segurar por alguns instantes, ó, pra firmar bem esse ossinho. Prontinho. E o nosso cachorrinho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de xadrez, de decoração de cachorrinho, que é a nossa primeira videoaula aqui no canal com esse tema. E para ver se tudo ficou certinho, pessoal, é só pendurar na parede. Pendura lá na parede, vai ajustando, vai puxando o arame de um lado e de outro, que a peça vai ficar retinha, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, de comentar e compartilhar também para ajudar
no crescimento do canal. E se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau!